Bom dia, que bom que você está aí. Nós estamos começando mais um programa Mulheres de Fé em Ação e hoje nós temos um testemunho maravilhoso e já já você vai ficar sabendo. Voltamos já. E no programa de hoje nós vamos falar de um testemunho maravilhoso. Nós vamos ouvir um testemunho maravilhoso. Eu quero ler com você, já eu vou apresentar elas que estão aqui conosco abrilhantando esse programa, mas antes eu quero ler com vocês um texto da Palavra de Deus que está no livro de Atos 16, a partir do versículo 27. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, desembainhou sua espada a fim de se matar, pois concluíra que os presos todos houvessem escapado. No entanto, Paulo gritou: "Não te faças isso, eis que estamos todos aqui." Então o carcereiro pediu luz, correu para dentro e, trêmulo, atirou-se aos pés de Paulo e Silas. Em seguida, conduzindo-os para fora, rogou-lhes: "Senhores, o que preciso fazer para ser salvo?" Eles prontamente lhe afirmaram: "Crê no Senhor Jesus e assim serás salvo, tu e os de tua casa." Glória a Deus por esse texto da Palavra de Deus. Eu quero mostrar para vocês aqui, apresentar quem está conosco hoje. A nossa amada Adriane Oliveira está com a gente, como sempre aqui nesse programa, trazendo a mensagem do Senhor. Também está aqui conosco a nossa amada Valéria Queiroz. E nós vamos falar sobre o testemunho dela, da nossa amada psicóloga Valéria Queiroz. Valéria, nós lemos aqui o texto de Paulo e Silas e muito interessante esse texto porque foi naquele momento, Adriane, que Paulo estava preso, não é? E Paulo simplesmente foi solto, foi liberto assim de uma forma maravilhosa. E o carcereiro ficou assim, sem entender como é que Paulo estava solto, né? Como é que tinha aberto as portas da prisão. E ele ficou com muito medo e ele pergunta: como é que eu faço para ser salvo? E a resposta de Paulo e Silas é o que nós queremos deixar de mensagem, né, para todos os ouvintes de hoje. Paulo e Silas prontamente disse: "Creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa." E eu sei, Valéria, que assim foi com você. Você um dia teve esse entendimento, você aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e hoje você tem a sua salvação. E a gente quer ouvir como foi que aconteceu isso. A primeira vez, eu nunca tinha, era católica, né? E minha família toda muito católica, sim, né? Assim, eu era muito católica, assim, de ir muito para a igreja, de participar de todos aqueles movimentos da igreja, né? E quando na minha formatura teve a missa e teve também o culto. E no dia desse culto que eu me formei, eu era muito nova, eu tinha 21 anos quando eu me formei. Quando você se formou em psicologia? Em psicologia, sim, em psicologia. Então, quando foi esse culto, eu fiquei muito maravilhada com aquele culto. Eu me lembro que me chamou muito a atenção, porque foi tudo muito diferente do que eu conhecia, sim, né? Sim. Então, assim, muitos louvores bonitos e toda uma dinâmica muito diferente do que eu via. Então eu fiquei assim muito maravilhada e o meu coração ficou assim: eu quero ir para outros cultos. Eu quero participar de outros cultos. Eu me alegrei muito, eu fiquei assim muito maravilhada com tudo que eu vi, né? E comecei quando tem uma oportunidade. Uma vez eu estava no interior e estava tendo um culto na praça. Sim. E aí eu fui para esse culto. Quando tinha culto, eu dizia: pronto, eu quero ir, porque para mim era uma coisa muito diferente e maravilhosa. E fui umas 2 vezes, e aí teve uma vez que na igreja foi o culto de ação de graças do prefeito da cidade, sim, que eu estava lá, e eu fui para esse culto, né? E lá nesse culto, Deus tocou grandemente no meu coração e
E eu estava bem, estava tudo bem. Eu não fui porque eu estava sofrendo, porque eu estava passando. Não, estava tudo ótimo. Mas, como eu já tinha sido tocada de outras vezes, né? Do culto desse da formatura, né? Da formatura, e como eu fiquei com esse desejo muito grande de ir para outros. E nesse dia, quando foi lá na hora do apelo, eu fui e aceitei a Jesus, né? Glória E a foi Deus. assim maravilhoso para mim. Houve uma mudança muito grande na minha vida naquele momento. E por outro lado, a minha família ficou muito triste, muito chateada, Foi. porque na minha família, para você ver, isso aconteceu há muitos, muitos anos atrás, e hoje na minha família só tem eu, na Sim. minha família, que sou evangélica, né? E o meu marido e um filho meu. Mais ninguém, meus tios, ninguém mais Sim. é. Então, assim, para você ver como foi complicado naquela época eu ter, né, mudado de religião. Mas, com o tempo, eles começaram a ver que isso tinha sido bom para mim, porque eu não mudei de religião. Houve uma transformação dentro de mim. É. Houve uma transformação de vida, né? Não foi o simples fato de mudar, mas assim, foi uma transformação de vida. As pessoas começaram a ver que eu comecei a ficar diferente, no sentido de ser mais paciente, de ser mais amorosa, eu tinha um temperamento assim, muito explosivo, muito... Eu que tinha que ser do jeito que eu queria, eu era a dona da verdade. Era a colérica da família. Então eu sempre fui muito assim, decidida em resolver as coisas, né? E aí eles começaram a ver essa mudança, essa transformação dentro de casa, nos ambientes que eu ia, né? E até hoje não é diferente. Eles veem essa mudança, essa transformação, e quando alguém está precisando assim de qualquer coisa difícil, é incrível como eles buscam o quê? Vamos orar? Você pode orar? Claro. Né? Claro, Você entendo. vem aquela busca de vamos fazer uma oração. E quando eu não faço, por exemplo, se eles chegam lá em casa, aí a gente vai almoçar, eu nem posso esquecer, porque eles mesmos dizem, você não vai fazer oração, não? É. É incrível, né? Né? Como a gente tem essa responsabilidade, essa imagem, a imagem de Jesus, né? É. Eu creio, Valéria, que não foi uma mudança de religião, porque a conversão mudou a religião, mas é algo muito mais profundo. Porque você teve um encontro com Jesus. A conversão é um encontro que você tem com o Salvador, né? Com o próprio Cristo. E aí, essa mudança ela vai acontecer porque você passa a conhecer aquele que você se entregou, né? Aquele que você realmente professou a sua fé. Porque tem muita gente que diz, eu tenho Jesus. E é de uma religião que, inclusive, nem usa a palavra de Deus. Então, assim, toda religião que não usa a Bíblia, o próprio Jesus diz que seja considerado anátema. Então, assim, esse é o que a palavra diz. Então, a sua conversão, a gente percebe, foi uma conversão a Jesus. Você se converteu ao Evangelho de Jesus Cristo, porque note que você falou quando você estava lá no culto, você viu algo diferente, foi a palavra, né? Não é, Adriana? Ela ouviu a voz de Deus. Interessante, Sandra, a gente mensagem, falando não é? sobre isso, me veio a ideia de uma mudança, né? Como é que acontece uma mudança? Você pega as caixas, você organiza as coisas na caixa, a pessoa que é responsável pelo caminhão da mudança leva até para a próxima casa, só que o caminhão da mudança não vai organizar, quem vai organizar é a dona da casa. Verdade. Então, foi praticamente isso, né? Tinham que ter organizações dentro dela que somente ela precisaria mudar. Porque a gente leva o evangelho, a gente fala do amor de Deus, mas a pessoa ela precisa compreender que precisam existir organizações dentro para que se encaixe e se alinhe. Exatamente. Abrir o coração, não é, Adriana? Abrir o coração. Ela precisa abrir o coração. Uma coisa assim que eu achei diferente, né? Eu não via enquanto eu estava na católica, eu não conseguia enxergar isso. Mas quando eu comecei a ir para a igreja, comecei a ver a necessidade de ler a palavra, porque
minha mãe nunca leu a palavra. Diga aí. Minha mãe nunca leu a palavra. Bíblia, nunca A leu Bíblia. a Bíblia. Então, a Bíblia lá em casa era uma Bíblia bem bonita, de enfeite. Mas eu não sabia de nada. Eu sabia muito pouco. O que eu sabia sobre a história, a história, né, de Deus, de Jesus, era através de que a missa ela tem uma hora do Evangelho, que é lido o Evangelho. Então, nessas pequenas partes, o padre lê e dá uma explicação. Então, era isso que eu conhecia. Mas eu não conhecia de ter essa necessidade de eu tenho que ler a palavra, eu tenho que ler, porque é através dessa leitura que eu vou conhecer a Jesus. É porque é a palavra que vai libertar. Você que está nos ouvindo aí, é a palavra de Deus que vai libertar você. Assim foi como aconteceu com você, Valéria. Eu vejo que você, quando você disse que estava no culto e você ouviu algo diferente, porque você ouviu a mensagem do Evangelho, você ouviu a palavra de Deus e a partir daí você teve esse encontro e você viu essa necessidade de ler a Bíblia. E é lendo a Bíblia que nós somos libertos, que nós encontramos a verdadeira verdade. Eu não sei se você que está nos ouvindo tem esse hábito de ler a palavra de Deus. E eu quero dizer, nós queremos deixar aqui para você, leia a Bíblia, leia a palavra. Não deixe que você tire as suas conclusões, não é? Porque como é importante a gente conhecer a verdade. A Bíblia diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Essa verdade, ela é poderosa, mas é só lendo a palavra de Deus, porque a palavra é que é a verdade, não é? Então, quando a gente passa a ler essa verdade, a gente passa a conhecer qual é a verdade. Talvez tenha pessoas que estejam aqui, né, nos ouvindo e que não saiba a verdade, né? Onde é que eu vou encontrar essa verdade? Na Bíblia, na palavra de Deus. E tem algumas pessoas que dizem, mas é muito difícil ler a Bíblia. Eu não consigo entender a Bíblia, porque tinha uma amiga minha que dizia, quando eu abro a Bíblia eu só vejo morte no Antigo Testamento. Mas, gente, a Bíblia, a gente ora, é um livro fantástico, maravilhoso, espiritual. E quando a gente vai ler a Bíblia, a gente deve orar e pedir ao Espírito de Deus que nos dê a revelação da palavra. Mas você pode começar lendo nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas, e você vai ver ali toda a trajetória de Jesus, não é? Então, a gente tem mais coisa para falar sobre esse testemunho de Valéria, né? A gente vai perguntar para ela quando é que ela começou a perceber essas mudanças na vida dela, o que foi que realmente ela entendeu na palavra de Deus, assim, inicialmente, que impactou ela. Já já ela vai dizer aqui, e nós vamos aqui junto com nossa amada Adriane, nós vamos entender melhor um pouco do que é essa conversão, do que é ter um encontro verdadeiro com Jesus. Então, nos aguarda que já já nós estamos aqui de volta conversando com Valéria sobre esse testemunho tão tremendo, não é? Que ela estava num culto e ali ela ouviu a voz de Deus e ela entregou sua vida para Jesus. Então, fique aí, não sai daí, porque nós estamos já já voltando e contando para você a continuação da história de Valéria, desse testemunho lindo.